Nilson, qual que é a avaliação que você faz da partida de hoje? O Aimorés saiu atrás no placar, né? No final do primeiro tempo, você modificou bastante a equipe no intervalo, depois no início do segundo tempo também fez duas substituições, conseguiu chegar no gol de empate. Gostaria que você fizesse a avaliação dessa partida de hoje. Olha, hoje nós não tivemos o nosso melhor, não fizemos aquele futebol que nós fizemos nos 3 jogos passados, mas a gente tem que entender também que nós tivemos uma viagem longa, depois tivemos a sequência de 3 jogos consecutivos aí em um curto espaço de tempo, mas os jogadores foram fantásticos naquilo que se diz respeito à entrega, a lutar até o fim, buscar o empate primeiramente, e conseguimos, e poderíamos ali ter feito mais um gol. Tivemos algumas transições que, se nós tivéssemos caprichado ali no último passe, nós poderíamos ter sido um pouco mais felizes, mas nós temos que aprender que o futebol ele é isso. Às vezes você não vai conseguir ganhar sempre, não é? Às vezes você não vai conseguir ganhar sempre. Nós temos que entender que numa competição tão apertada quanto essa, todo ponto é importante, todo gol é importante. Nós temos que saber valorizar as coisas. A gente vinha de 2 vitórias consecutivas. Nós íamos jogar em Juiz de Fora contra o Tupi, não é contra uma equipe qualquer, uma equipe de tradição que já teve nas nossas divisões nacional. Então é um time que merece o nosso respeito. Empatar, não que nós viemos aqui para empatar o jogo, a gente veio para vencer, mas no final, somando, olhando para aquilo que nós fomos hoje dentro do campo, não jogando o melhor do nosso futebol e conseguir retornarmos para o bar com um ponto, nós temos que valorizar esse ponto. Foi um ponto maravilhoso, que lá na frente nós vamos agradecer por tê-lo conquistado aqui no Mário Heleno. Agora, Nilson, quando o Aimorés atingiu a classificação para o módulo 2, o time teve muita dificuldade em 2021, você ainda não comandava a equipe, o Aimorés escapou do rebaixamento por pouco. Em 2022, ano passado, o time escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, e este ano o time começa bem, diferente dos 2 anos anteriores. Em 4 jogos, o Aimorés tem 2 vitórias, 1 derrota, e 1 empate. E com o empate de hoje, agora volta a jogar em casa, em um bar, e conforme você falou, é tiro curto, é muito rápido. A primeira fase são 11 rodadas, ou seja, 4 jogos a gente já pode dizer que já passou 1/3. Então eu gostaria que você falasse desse início de campeonato do Aimorés, que já começa diferente dos 2 últimos anos, e gostaria que você fizesse essa avaliação aqui para a gente desses 4 jogos, se realmente o Aimorés é um time que tem boas chances de classificar aí para o hexagonal, e quem sabe lá na frente, desta vez até brigar para atingir uma das vagas aí de classificação para o módulo de 2024. Olha, nós vamos passo a passo. Nós já estamos com 7 pontos, ninguém até agora disparou. Quem está na frente está com 8 pontos, Então é isso que nós temos que valorizar. É um campeonato difícil, temos que manter a nossa concentração. O início está bom, nós podemos melhorar, mas se nós voltarmos a ter uma sequência de 4 jogos e fizer o mesmo número de pontos, nós já vamos a 14, faltando mais 1/3 ainda. Então, se você repete novamente esse terço e fazendo 7 pontos novamente, você chega a 21 pontos. Você provavelmente será o primeiro ou o segundo colocado dessa primeira fase, que da forma como está tão disputado, tão incerto. Hoje nós vimos o Betim perder em casa, o Boa, depois de um jogo duro conosco, viajar até Montes Claros e vencer o Norte. Então está um campeonato um perde-ganha muito grande. Quem conseguir manter uma consistência melhor, quem conseguir ser mais equilibrado nos seus jogos, certamente alcançará essas 6 vagas,
É óbvio que nós queremos andar lá na frente, mas o que nós temos que entender e manter a tranquilidade, para não entrarmos em euforia e achar que está tudo mil maravilhas, nós precisamos focar estar entre os 6, porque ninguém tem vantagem classificando em primeiro ou em 6º colocado. Você vai fazer 5 jogos em casa, você vai fazer 5 jogos fora. A única vantagem que você tem talvez é de começar fora e terminar em casa. Mas será que é vantagem? O ano passado eu tive essa vantagem, porque eu terminei em segundo, com o Tupinambás. Ganhei o primeiro jogo fora de casa, mas perdi o segundo jogo em casa com o Ipatinga. Então isso é muito subjetivo. A gente não consegue ter quantificar, vai ser assim. Não dá. Eu acho que nós temos que fazer o nosso caminho que nós estamos fazendo. Um caminho difícil, um caminho duro, mas estamos somando os pontos, estamos sendo fortes em casa e assim queremos nos manter. Para você entender, nós vamos ter 6 jogos em casa. Se nós vencermos os nossos 6 jogos em casa, que não será fácil vencer os 6, fazemos 18 pontos. Com um que já conquistamos hoje, 19 pontos. Não há a menor dúvida de você, não há a menor incerteza de você não chegar entre os 6. Não é? Então, isso tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. O que nós precisamos é manter o foco, seguir trabalhando, agora é recuperar os nossos atletas. Vamos ter aí agora uma semana cheia, só jogamos agora no sábado que vem em casa contra o RT, mais um jogo difícil, um jogo duro, de um adversário que vem da primeira divisão, do ano passado da primeira divisão do Mineiro. Então não será um jogo fácil, mas vamos nos preparar para enfrentarmos esse desafio e, quiçá, vencê-lo. Ok, Nilson. Agora só para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma palavra para a gente a respeito dessa questão toda que está acontecendo, questão aí de investigação de apostas, envolvendo várias partidas do futebol brasileiro, inclusive até das séries A e B, envolvendo jogadores de futebol. Houve uma conversa entre vocês, do Aimoreiras, entre o grupo de jogadores. Como que vocês receberam essa notícia, estão acompanhando isso tudo? E gostaria que você falasse para a gente como que você tem acompanhado esse caso e o quanto isso prejudica o futebol brasileiro. Olha, no meu primeiro dia que eu cheguei aqui, eu e o Henrique, na segunda-feira, nós conversamos com os atletas e nós colocamos já de imediato, antes de estourar isso aí, lá no dia 8 de maio, não foi que nós chegamos aqui? No dia 8 de maio. Nós já colocamos, de abril, 8 de abril. Quando nós aqui chegamos, nós colocamos para eles que nós não iríamos aceitar, que isso é algo que prejudica a carreira deles e batemos muito nessa tecla. E depois estourou isso aí, é triste, não é? É vergonhoso para a classe de jogadores e mancha o futebol, e é algo tão bonito. O futebol é tão prazeroso, traz tantas alegrias. É verdade que também traz algumas frustrações, mas a vida é assim, ela é feita de alegrias, de frustrações. Mas eu acho que os valores da sociedade estão invertidos. Nós temos vivido tempos difíceis demais, não só no futebol, mas dentro da sociedade, com valores, coisa que tinha antigamente tinha um valor muito grande, hoje se perdeu, já não há mais valor. Então nós estamos vivendo tempos esquisitos, estranhos, e no futebol é um desses. Lamentamos, esperamos que as entidades de direito elas possam tomar as providências, que haja as investigações, que apurem os fatos, que busquem as verdades e que, assim encontrando, eles julguem e penalizem aqueles que merecem ser penalizados. Acredito que a gente não pode sair agora crucificando todo mundo, batendo em todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. Agora é lamentável a situação, é triste, mas é pedir também que haja justiça, que haja investigação com celeridade e sendo assim, comprovadamente, que sejam punidos, mas com o rigor da lei. Porque é preciso ter um ensinamento que essa situação não vale a pena. Não vale a pena porque, por muitos fatores, começam a gerar dúvida, um atleta agora já não pode mais falhar,
não pode errar um passe, não pode errar um gol, não pode sofrer um gol. Cartões amarelos, expulsões, nada disso agora pode acontecer porque está sob suspeita. Todo mundo agora passa a estar sob suspeita. Então, quanto antes nós conseguimos dar um basta nisso e ter uma punição pesada para servir de exemplo para os outros, eu acho que isso será importante. É triste, lamentamos e espero que isso tenha um fim o quanto antes. Tá certo. Está aí Nilson Correia, técnico da equipe do Aimoré Jubá, conversando exclusivamente aqui com a gente para a RSNal TV. Obrigado, Nilson. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado.